Everybody sing that shit. Ok, boa tarde pessoal do Educandário Pequeno Aprendiz, turma do 6º ano, falando hoje diretamente com vocês. É para dizer que as nossas aulas estão retomando no dia de hoje, ainda sobre esse regime especial, né? As nossas aulas digitais, os nossos trabalhos ainda à distância, visando manter a integridade e a saúde de cada um de vocês, né? Antes de nós iniciarmos, parabenizar vocês pela participação da aula passada. Vocês estavam show. Trabalho de interpretação, leitura, atividades que foram relacionadas por vocês, que vocês me enviaram. Beleza demais, parabéns. Adorei a participação de vocês, fiquei muito feliz com tudo que eu vi que vocês produziram, com toda a participação de vocês. Espero que hoje isso aconteça da mesma forma e quando nós retomarmos os nossos trabalhos de aula normais, também continuem assim. Adorei a maturidade de vocês, fiquei envaidecido com a excelente aula que juntos nós podemos proporcionar naquela última sexta-feira. Hoje retomamos os nossos trabalhos, né? As aulas passadas nós vimos letra, palavra, som. Hoje nós vamos expandir esse nosso conhecimento. Nós vamos começar a ver como funciona tudo isso junto. Som, letra, palavra, formando assim um enunciado que vai propor a comunicação, fazendo com que a gente possa se comunicar normalmente através de frases, orações e períodos, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui no conteúdo que nós temos preparado para hoje. Vamos lá. Nós vamos falar sobre frase, oração e período. Professor, isso não é a mesma coisa não? Frase, oração, período, não é a mesma coisa? No ato da comunicação, talvez a gente possa pensar que sim. Mas para a gramática, cada um desses pontos tem uma definição diferente. Então, que nós possamos ver quais são essas definições e ver como é que a gente vai trabalhar isso juntos. Então, vamos lá. Frase. O que é uma frase? Vamos lá. Observando aqui. Eu vou dar mais ou menos a dica de o que é uma frase. A frase é esse enunciado, né, que visa estabelecer entre as pessoas uma comunicação. Agora, como se dá essa comunicação, professor? Essa comunicação ela se dá através do momento em que eu digo algo para você e você entende tudo aquilo que eu falei. Então, esse enunciado, ou seja, o que eu falei para você, gerou uma compreensão, uma comunicação entre eu que falei e você que escutou, né? A comunicação, ela se dá dessa forma. Se eu falei algo para você, você entendeu outra coisa, aconteceu a comunicação? Não, porque aquilo que eu falei não foi entendido da maneira correta. Você entendeu uma outra coisa, então, consequentemente, poderá fazer até mesmo algo contrário daquilo que eu pedi para você fazer, que eu direcionei você a fazer, né? Então, a comunicação, ela só está completamente estabelecida quando eu falo algo de maneira coerente, você entende também de maneira coerente aquilo que eu falei. Então, vamos ver aqui essa frase, vamos lá, prestar bem atenção. Mas que coisa terrível, né? Então, essa frase que está direcionada aqui. Mas que coisa terrível. Então, vamos lá. Nessa frase, você vai poder entender da seguinte forma. Tem um sujeito nessa frase? Tem um verbo nessa frase? O que é que está acontecendo nessa frase aí? Qual é a informação central que você encontra nessa frase? Professor, é uma frase? Sim, é uma frase, né? Então vamos lá. O que é terrível aí? Então a gente poderia dizer assim, a palavra
coisa seria, digamos assim, o sujeito dessa frase. Mas tem verbo? Dê uma olhadinha nessa frase aí. Quem é o verbo da frase? Tem verbo, né? Então, é engraçado que a gente poderia até fazer aquela brincadeira assim, né? O verbo é coisar, né? Porque aqui na nossa região, a gente sempre, tudo que a gente não sabe o nome diferente, a gente coloca coisa, né? Coisa, coisar, coisando, né? Vamos coisar, vocês coisaram hoje, cadê aquele coisa, né? Então, tudo que a gente não quer dizer o nome, a gente acaba colocando a palavra coisa para substituir tudo, né? Então, gente, observe, a frase, ela não tem verbo, né? Então, essa é a principal característica da frase. Ela não tem verbo. Ela não indica ação, né? Então, toda vida que você for localizar essa situação de frase, período e oração, observa o enunciado. Se tiver verbo, já sabe que não pode ser frase. A frase, ela não contém na sua estrutura, na sua escrita, ela não pode ter verbo. Então, oração, item 2. Esses doces parecem deliciosos. Esses doces parecem deliciosos. Olha a diferença agora da estrutura. Nós podemos dizer que essa oração, ela já tem um conteúdo mais completo. Completo por quê? Olha lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Quem é o verbo na oração? Você vai olhar, deduzir de todas essas palavras o que é que está indicando uma ação, né? Então, a palavra parece, o verbo parecer. Observe que o verbo, ele está no centro da frase e ele vai tentar ligar dois outros termos, né, da oração, ou seja, esses doces que funcionam como o sujeito da oração e uma característica que está direcionada ao sujeito da oração. O que é que esse doce é? Então, o que é que ele está parecendo? Está parecendo que ele está delicioso. Então, verbo, sujeito e adjetivo, que esse adjetivo está ligado ao sujeito da oração. Nós temos, então, um período completo. Sujeito, verbo e um complemento da oração, que horas ele vai estar ligado ao sujeito, horas ele vai estar ligado ao próprio verbo, né? Dependendo da estrutura. Uma oração completa. Completa por quê? Porque nós vamos ter praticamente todos os elementos trabalhando em um só termo para formar um enunciado. Então, essa é a oração. Obrigatoriamente, a oração ela tem que ter pelo menos um verbo. E isso já diferencia da frase, porque a frase não tem verbo, né? É uma estrutura que vai ter que aparecer sem verbo. Deu para entender? Então, o que seria uma oração? Também é um enunciado que vai facilitar a comunicação entre duas pessoas, mas que na sua estrutura ela tem que ter pelo menos um verbo. Pelo menos um verbo. Deu para entender? Agora, o período. O que é que vai acontecer com o período? Prestando bem atenção. O período vai ser uma estrutura um pouco mais longa. Como é que vai ser interessante? Dentro do período, você vai poder ter pelo menos 2 ou 3 orações, de acordo com a estrutura, né? Observe-se. Mariana me ligou para dizer que virá mais tarde. Então vamos fazer o mesmo exercício que nós fizemos quando nós estávamos falando de oração. Quem são os verbos? Vamos lá, olhando a estrutura, Mariana me ligou para dizer que virá mais tarde, né? Então, professor, dá uma ajudazinha aí, por favor. Quem são os verbos? Quem são os verbos? Ligou, dizer, virá. Professor, tem 3 verbos no período, é obrigatório ter 3 verbos no período?
disse, o período é uma estrutura um pouco mais longa. Ele pode aparecer até apenas com um só verbo. Mas você vai perceber que a sua estrutura, a sua frase, ela vai ser bem maior do que as estruturas normais. Então, entre 1 até 3, 4 verbos, de acordo com a estrutura da palavra, você vai poder encontrar em um período. E aí nós vamos dar uma característica de que como esse período ele pode aparecer. Ele vai poder ser de período simples ou ele vai ser de período composto. Nesse caso, ele é um período composto. Composto por quê, professor? Chega aqui, por favor. Ele é um período composto porque você vai encontrar dentro dele 3 frases, aliás, 3 orações dentro de um único período. Por que tem 3 orações aí? Porque tem 3 verbos diferentes. E tendo 3 verbos diferentes, quer dizer que tem 3 informações diferentes dentro do período. Primeira informação. A Mariana me ligou. Primeira oração. A Mariana queria dizer algo. Segunda oração. A Mariana virá mais tarde. Terceira oração. Assim você dividiu um período em 3 orações diferentes. Então, o que está acontecendo? Por que o período dele é mais longo? Porque tem várias orações dentro dele. Tem várias orações dentro dele. Então, essa é a característica do período. Um enunciado mais longo. E dentro dela pode ter 2, 3, até mais orações dentro dela. Deu para entender? Vamos ver se na nossa próxima aparição a gente pode esclarecer isso de maneira diferente. Everybody sing that shit.